Olá, tudo bem? Muito prazer. Eu sou Rodrigo Sintra, ator, diretor e produtor do grupo teatral sorocabano Barracão da Vó Circo Teatro. Muito obrigado por vocês estarem assistindo a este vídeo. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês o nosso processo de criação dentro do Barracão da Vó. Nós somos um grupo de teatro de pesquisa e neste ano de 2021 iremos comemorar os nossos 15 anos de atividades. Estamos muito felizes, principalmente porque iremos continuar a nossa pesquisa dentro da linguagem do circo teatro. Bom, inicialmente eu gostaria de falar para vocês que o Barracão da Vó é um grupo que trabalha dentro do processo colaborativo, desde a sua fundação. E eu queria contar para vocês hoje, compartilhar com todos e todas vocês, o nosso processo na criação da nossa trilogia circense. Bom, vou contar como começou todo esse processo. Isso começou no ano de 2016, quando a gente estava iniciando a nossa pesquisa para o nosso próximo espetáculo. Até então nós víamos trabalhando dentro da pesquisa da linguagem do homem caipira, dentro do olhar de diversos autores. E assim nós construímos diversos espetáculos dentro da linguagem caipira. Dentre essas linguagens que nós trabalhamos do homem caipira, nós pudemos experienciar diversas vertentes e diferenças, e eu destaco aqui o espetáculo História do Dito Historiador, o qual o espetáculo ficou em cartaz durante alguns anos, inclusive pudemos circular dentro da Paulistânia Caipira, que compreende o estado de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e um pedacinho ali em cima do Rio de Janeiro, e também um pedacinho de Mato Grosso, mas nós passeamos por esses 4 espetáculos, levando um pouco de nosso processo além do espetáculo, através de algumas oficinas em que a gente compartilhava causos e recebia causos dessas pessoas, dessas populações dentro da Paulistânia Caipira, desses grupos que traziam também dentro da sua memória da cultura popular e carregava os causos caipiras, porém com as suas diferenças. Bom, quando a gente começou a pesquisar a linguagem para o nosso novo espetáculo, a proposta era que a gente trabalhasse ainda dentro da linguagem caipira. E para isso, a gente ia construir, e construímos, a quadrilogia dentro do universo caipira. Então nós fomos pesquisar Cornélio Pires, o grande pai, o grande nome, a grande referência do universo caipira. Ele que é considerado o showman caipira, porque ele trabalha dentro da musicalidade, dentro dos causos, contos, dentro da poesia, enfim, ele trabalha dentro de todas as variedades quase que possíveis para que ele possa estabelecer esse contato, esse diálogo, falando do homem caipira. Inclusive foi ele que inaugurou o stand-up, né? Com os causos caipiras, onde ele saía com o seu carro, e em cima do seu carro ele colocava um palco onde ele ficava contando, fazendo esse show de stand-up, na verdade. Bom, quando a gente começou a pesquisar o Cornélio Pires, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é só a quantidade de livros do Cornélio que eu adquiri para que a gente pudesse estabelecer essa pesquisa profunda que comemoraria e comemorou os 10 anos do Barracão da Vó. Inclusive alguns atores, artistas, brincaram falando que eu iria fazer um mestrado sobre Cornélio Pires. E eu falei, eu vou fazer um dia. Ainda não fiz, mas eu fiz uma pós-graduação em gestão cultural, onde eu fiz o meu TCC, criando um roteiro sobre a vida de Cornélio Pires, que é uma vida muito interessante, muito peculiar, muito interessante de ser contada e levada ao público, que um dia nós iremos levar. Esse roteiro, ele conta um pouco da trajetória da vida de Cornélio, principalmente dentro da sua transformação espiritual, que é muito interessante.
Bom, eu vou começar a contar então para vocês sobre esse primeiro espetáculo, que foi o Grande Circo Caipira Cornélio Pires, que foi apresentado no ano de 2017. A gente começou a pesquisar o Cornélio, como eu estava dizendo, e nos deparamos com um dos contos, um dos causos do Cornélio, que falava sobre a história do circo dentro de um panorama nacional onde o circo estava no auge, e com a chegada do cinema e da televisão, o circo começou a perder as suas praças, onde ele atuava, onde ele apresentava para a sua sobrevivência. A população começou a migrar para essa nova tecnologia do cinema e da TV e foi deixando um pouco as arquibancadas do circo vazio. Então o circo ele começou a ter uma dificuldade de sobrevivência. Quando nós nos deparamos com esse caos do Cornélio Pires, a gente ficou muito extasiado e a gente falou, é por aqui que nós vamos caminhar. E a gente objetivou que esse seria o nosso fio condutor para esse nosso próximo espetáculo. E começamos a pesquisar outros causos, assim como as estrambólicas aventuras de Joaquim Bentinho, Queima-Campo, que é essa coleção aqui do Cornélio é fantástica, que trata desse personagem fictício, falando do homem caipira de uma forma diferenciada, dentro de um realismo fantástico. E a gente colocou dentro do nosso espetáculo com uns palhaços do barracão, que ficou uma cena muito interessante. A gente também montou causos que falavam principalmente do confronto do caipira paulista com personagens que, teoricamente, né, na visão de muita gente, eram superiores ao caipira. E o Cornélio, aqui é interessante falar, ele sempre colocou o caipira num pedestal, como o caipira deve estar. Colocando o caipira na sua condição de astuto. Ou seja, um cara que aprende dentro da sua vivência, dentro da sua forma peculiar de viver, dentro da cultura popular que vem trazendo tudo que ele aprendeu de geração para geração. Claro, ele coloca o caipira também como um matuto, principalmente dentro desse seu jeito mais ríspido, né, de ser, de falar. Porém, ele não coloca o caipira numa condição igual o Monteiro Lobato colocava, por exemplo, como o Jeca Tatu, colocando o caipira como um ser ignorante e dentro de umas condições que colocavam a figura do caipira estereotipada. Então o Cornélio ele vem no sentido, inclusive ele teve uma discussão com o Monteiro uma época, eles eram contemporâneos e teve uma troca de cartas entre eles, e o Cornélio traz esse caipira que é muito interessante para nós, que nós somos do interior também, principalmente uma das nossas atrizes, Ivone Martins, ela que é de Botucatu, trouxe uma memória afetiva, e aí a gente começou a caminhar por aí. Porém, quando a gente escolheu esse caos do circo, de uma forma muito natural, a gente começou a pesquisar a linguagem circense, para que a gente pudesse colocar isso em cena também, né? Trazer essa linguagem circense. E o nosso trabalho começou a se aprofundar, como todas as nossas pesquisas, até onde a gente se viu numa situação que a gente falou assim, bom, já que a gente está pesquisando a linguagem circense, vai ser o caso principal, acho que é importante a gente, então, estabelecer alguma parceria para que a gente possa experienciar, colocar os nossos corpos, né, para vivenciar de verdade o circo, o dia a dia de um artista circense, para que a gente pudesse criar uma fidelidade maior com os personagens. Um de nossos atores, o Edinel Abud, ele já estava trabalhando na Usinarte, enquanto aluno, e também começando a dar aulas. E aí estabeleceu-se uma parceria. Eu fui atrás da proprietária da Usinarte, a Bia Mendes, e do Gabriel Manzini, também o proprietário. A Bia eu já conhecia também há um bom tempo. E solicitei que a gente pudesse fazer uma parceria, para que a gente pudesse estar realizando aulas e vivenciar o processo do circo no dia a dia. Essa pesquisa ela começou a se aprofundar de uma tal maneira que a gente chegou a um momento que falou, bom, agora a gente precisa fazer um circo de verdade, com artistas circenses de verdade, profissionais. E aí eu convidei a Bia e o Gabriel para que eles se apresentassem e fizessem parte desse espetáculo, trazendo números circenses profissionais.
E a pesquisa começou a se aprofundar dentro dessa nova proposta e começou a ampliar a proposta de criar um circo de verdade para mostrar o auge do circo que trazia, que traz, na verdade, né, esse caos, para depois mostrar a decadência. E daí, conversando com a Bia, a gente chegou a proposta de convidar outros artistas ali da Usinarte profissionais para criarem realmente números profissionais e a gente criar um circo profissional dentro do que a gente conseguia ali na lona da Biblioteca Infantil Municipal. Bom, estabeleceu-se essa parceria com a Usinarte, a gente começou a criar esses causos e a gente criou um espetáculo muito interessante que se entrelaçou as histórias do Cornélio, os causos, tendo como fio condutor o Macário, o Circo Macário, com números circenses sendo apresentados ali, números profissionais pelos artistas circenses, e entrelaçando com tudo isso que eu contei para vocês. Foi um espetáculo maravilhoso, onde a gente comemorou os 10 anos do Barracão da Vó, e aí, quando a gente percebeu, a gente estava estabelecendo a quadrilogia dentro do universo caipira e iniciando o primeiro espetáculo da trilogia circense, onde nós, naturalmente, de uma forma muito orgânica, a forma como a gente trabalha é sempre assim, onde um espetáculo puxa o outro, a gente foi sendo levado naturalmente para o universo da linguagem circense. E para esse espetáculo, a gente também convidou um artista circense, sim, também artista circense, mas antes de tudo ele é um mágico, e também ator, que é o Augusto Torrini. E nós convidamos ele para fazer um dos personagens, que é o Come Gente, que é um índio Come Gente que aparece nesses causos do Cornélio. E quando o Augusto também fez essa parceria e entrou no nosso espetáculo, ele trouxe para a gente a história do Ordep, que é um índio atirador de facas, que o Pedro Osório, um grande artista circense aqui da nossa região, fazia. E a gente começou a se encantar por essa história do Ordep que o Augusto contava pra gente durante os ensaios. E ali foi sendo plantada uma semente e germinando a nova proposta do segundo espetáculo de nossa pesquisa na linguagem circense. E assim a gente começou a pesquisar o personagem Ordep da linguagem do circo-teatro da região, da história, que faz parte da história. E o Augusto começou a compor esse personagem. E daí a gente começou a aprofundar a pesquisa, então, a partir disso que o Augusto nos trouxe, dos circos-teatro aqui da região de Sorocaba. Onde a gente chegou à pesquisa em cima deste livro aqui, ó, Sorocaba de Ontem, que é do Antônio Francisco Gaspar. Um livro maravilhoso, recomendo a todos que leiam. Ele conta a história de Sorocaba, de várias situações. E aqui dentro desse livro tem uma parte que ele fala só sobre os circos da região de Sorocaba. Principalmente, ele conta a história de como se deu a construção do cenário artístico circense aqui na região. Dos circos que vinham de fora, trazendo os seus espetáculos, fomentando os artistas e futuros artistas de Sorocaba. Inclusive, ele, o Antônio Francisco Gaspar, se coloca enquanto um artista amador, que apreciava demais o circo-teatro, assim como a população. E, quando o circo ia embora, ele conta, muito interessante, que num quintal de uma das casas dos seus amigos, eles montavam uma barra de ferro com 2 cordas para fazer um trapézio e ficavam copiando o que eles tinham visto no circo. E daí eles começaram a montar espetáculos dentro do que eles assistiam. E daí eles começaram a criar uma companhia amadora de circo em Sorocaba, apresentando para os parentes, para os familiares, amigos, e depois começaram a ir atrás de comerciantes para que patrocinassem os seus espetáculos, e assim começaram a criar espetáculos amadores na cidade de Sorocaba, e foi fomentando o circo-teatro em Sorocaba. Inclusive aqui abro um parênteses que é super importante falar, que a denominação circo-teatro, ela vem no sentido de que a primeira parte do espetáculo do circo naquela época era feito através dos números circenses, do circo, e a segunda parte era feito através de textos teatrais. Por isso o circo-teatro, a primeira parte com o circo, a segunda parte com o teatro. E daí
começamos a aprofundar a pesquisa dentro dessa linguagem, desses circos da região, e montamos então o nosso segundo espetáculo, que foi denominado O Grande Circo Teatro Sorocabano. Como vocês podem ver, inclusive, aqui na foto, está o Augusto Torrini fazendo o índio atirador de facas, que era o personagem Ordep, feito pelo artista circense Pedro Osório. Ele foi um dos personagens. E através disso, a gente começou a montar diversos outros personagens trazidos pelo Antônio Francisco Gaspar. E esse espetáculo ele foi feito através de recortes de vários personagens históricos sorocabanos, que a maioria das pessoas ainda não conhecem. Alguma parte da população que foi nos assistir teve a oportunidade de conhecer esses artistas que fizeram muito sucesso aqui na cidade de Sorocaba, artistas circenses que foram trabalhar em outros circos. Inclusive, tem uma das histórias que o Antônio Francisco Gaspar conta, que um desses circos que veio para a cidade de Sorocaba, o circo mexicano, se não me engano, ele contratou três irmãos sorocabanos e levou para trabalhar no circo, certo? Para rodar. Só que ele propôs o seguinte, dono do circo, que eles fingissem que eram mexicanos e não brasileiros. E, inclusive, quando o circo depois retorna para a praça aqui da cidade de Sorocaba, esses personagens, eles fingem ser mexicanos, sendo sorocabanos. Então, é uma ironia muito legal, no sentido assim de que louco que isso aconteceu, né? Seria muito, na minha visão, seria muito mais legal eles falarem, ó, nós somos sorocabanos e estamos fazendo uns personagens mexicanos. Mas naquela época a sociedade era outra, né? O modo de agir e de trazer o público para o circo era outro. Então, esses relatos históricos que preencheram esse nosso espetáculo. E, inclusive, convidamos o de Rocha e Iracema Cavalcante, o Palhaço Fedegoso e a Palhaça Fedegosa, que participaram desse espetáculo, cantando na abertura, no finalização também do espetáculo. E, inclusive, a Iracema participou fazendo uma ponta de atriz no nosso espetáculo, e também cantava em nosso espetáculo. Ele foi dividido em duas partes, esse espetáculo, que é algo muito interessante de falar. No final de semana, na verdade, nós apresentamos ali o miolo do espetáculo, a parte teatral, que é um texto do Vioblac Cavalcante, que era o marido da Iracema. Um final de semana era a comédia, que era o Zebedeu, e no outro final de semana era um drama, que era O Direito de Matar. E assim a gente proporcionava com que o público, a cada final de semana, também pudesse ver a troca de alguns personagens. A gente, um final de semana, apresentava, o Augusto Torrini apresentava o Ordep, e no outro final de semana ele fazia o Jorge Estômago de Aço, que era o engolidor de Gillette. Então a gente fazia quase que 2 espetáculos dentro de um só, proporcionando com que o público voltasse e conhecesse um pouco mais da história, porque a história é muito grande e são muitos personagens, então a gente quis trazer um pouco mais para que a população pudesse conhecer. E esse, então, foi o nosso segundo espetáculo, o Grande Circo Teatro Sorocabano, que veio, como eu contei para vocês, através do Augusto Torrini, que trouxe o personagem Ordep. Bom, quando a gente então se deparou com esse personagem Ordep, o Augusto continuou contando pra gente essa história do Pedro Osório e do circo Ordep, de um dos personagens que ele fazia, que era o índio atirador de facas. E aquilo foi fomentando a gente no sentido de querer conhecer um pouco mais, nos aprofundar na história do circo Ordep, desse circo que fez tanto sucesso na cidade de Sorocaba, assim como o circo Guaraciaba. E a gente falou, bom, tá aí. A semente foi plantada, está sendo, está nascendo, está germinando a nossa próxima pesquisa. Ou seja, estudar e contar a história do circo Ordep, que é uma história maravilhosa, que faz parte também aqui da região de Sorocaba. E é muito interessante porque quando a gente começou a pesquisar a história do circo Ordep, a gente foi atrás da filha de Pedro Osório, que é a Nair Osório. E quando a gente foi fazer entrevistas com ela, nós descobrimos que eles não tinham material físico. Todo o material já tinha sido perdido ao longo do tempo. Só tinha sobrado, na verdade, os relatos orais da Nair e de suas filhas. Então a gente começou a fazer entrevistas, gravar áudios, gravar vídeos,
Fomos, inclusive, depois conhecer a chácara onde a Nair mora hoje, que fica lá em Araçoiaba. Foi um encontro maravilhoso com todo o elenco, para que todo mundo pudesse, através dos relatos orais da Nair, da sua família, absorver isso, essa história, para a gente poder construir esse espetáculo. E aqui a gente teve um grande desafio, principalmente para os artistas circenses que estavam compondo essa trilogia, o pessoal da Usinarte. Porque nesse espetáculo do Ordep, a gente foi pesquisar os números que o próprio circo fazia. E ali tinha números que a gente também não tinha material, dentro da nossa pesquisa a gente não conseguiu achar. E isso dificultou e foi realmente um desafio para eles. O André Moraes, por exemplo, que é o nosso trapezista e ator, ele fez o número da escada Minerva, que era feito no Circo Ordep. E ele teve que pesquisar possibilidades de conseguir achar algo parecido com a escada Minerva. Para vocês terem uma ideia, nem o Alexandre Maglione, que é do Circo Guaraciaba, conhecia esse número. E o André fez com maestria esse número, que é uma escada que fica preso no ar, e ele estabelece várias movimentações, figuras dentro dessa escada como se fosse um trapézio, criando uma dificuldade muito maior. Também possibilitou com que a Beatriz Mendes, Gabriel Manzini fizessem outros números que eles não tinham em seu repertório, por exemplo, o número da Percha, e também, junto com a Ana Souza e o Yuri Oliveira, outros artistas circenses, criassem o número da estátua grega, que também era um outro número que o Circo Ordep trazia, que era um duo, na verdade, com figuras de deuses gregos, e eles transformaram numa acrobacia dentro de um quarteto com figuras maravilhosas, e isso proporcionou também uma transformação daquilo que era com esses novos artistas, trazendo essa ressignificância, né, do circo e desses números que eram apresentados de gerações para gerações. Então, o Grande Circo Cornélio Pires, que foi o primeiro, depois o Grande Circo Teatro Sorocabano, e depois esse que nós estamos falando agora, que fechou essa nossa trilogia, que é o Circo Ordep, onde a gente pôde contar a história do Circo Ordep nos bastidores, contar um pouco da história da vida de Nair Osório, todas as dificuldades que ela teve enquanto mulher, vivendo dentro de uma lona circense, que ela nasceu também dentro de uma lona circense, tudo que ela passou com os maridos dela, machismo, violência, tudo que ela conseguiu superar, se transformar nessa grande artista, nessa mulher forte. E também mostramos, dentro desse espetáculo do Circo Ordep, os números que o Circo Ordep fazia. Então foi um espetáculo muito bacana, onde a gente mostrava os bastidores, a vida dos artistas e também os números que o Circo Ordep apresentava. E agora nós estamos já trabalhando dentro de uma quadrilogia dentro da linguagem circense para comemorar os 15 anos do Barracão da Vó. Agora em 2021 já começamos o nosso processo de pesquisa, onde a gente vai contar um pouquinho da história de Viu Black Cavalcante, junto com a Iracema Cavalcante, que ela vai cantar as músicas de Viu Black em cena, que chama O Circo Sinfônico. E esse espetáculo ele vai trazer esse diferencial, que é a musicalidade em cena. E como que nós chegamos também a esse processo? Porque a Iracema, quando participou do nosso espetáculo número 2, o Circo Teatro, que eu contei para vocês, que cantava entre um número e outro, ela veio trazendo essas músicas do Black, que também foi fomentando essa proposta da gente estar trazendo, além dos textos do Viu Black, as canções, e proporcionando uma nova estética para a nossa pesquisa do circo, que é a musicalidade ao vivo. Nós teremos 3 músicos, um sanfoneiro, um violeiro, um violinista, na verdade, e também um guitarrista. Bom, então aqui está essa nossa trilogia, que eu estou compartilhando um pouco com vocês o nosso processo colaborativo, dentro da nossa proposta de criação, que em 2017 foi o Grande Circo Caipira Cornélio Pires,
Em 2018 foi o Grande Circo Teatro Sorocabano e em 2019 o Circo Ordep. E agora em 2021 o Circo Sinfônico. Então é muito interessante compartilhar com vocês esse processo de criação do Barracão da Vó com esse núcleo. É legal também frisar que os artistas dentro dessa trilogia foram exatamente os mesmos. E a gente trabalhou com desde as crianças até as pessoas mais idosas, proporcionando realmente uma família circense, como foram as gerações de circo aqui no Brasil e ainda continua sendo com algumas famílias. E isso trouxe para a gente também uma criação de uma nova família dentro dessa trilogia circense, unindo o núcleo teatral com o núcleo circense. E isso proporcionou com que a gente criasse essa trilogia e estamos agora indo para uma quadrilogia. E é muito interessante essa proposta ser orgânica, ela vir de um espetáculo para o outro, porque isso faz com que os nossos espetáculos e as nossas estéticas, elas tenham uma característica que é muito peculiar, muito própria da nossa própria pesquisa dentro do Barracão da Vó. É um alicerce que vai sendo construído, que vai sendo estabelecido e que vai sendo pesquisado ao longo dos anos. Assim como a gente fez com a linguagem caipira, a gente está fazendo com a linguagem do circo-teatro neste momento. Dentro de toda essa proposta, com todos esses artistas que fazem parte do núcleo no momento do grupo Barracão da Vó. Bom, então é isso. Eu gostaria de agradecer muito por estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do processo do Barracão da Vó. Também convidando todos vocês para que entrem nos nossos canais do YouTube, do Instagram, do Facebook. Ali vocês vão poder conferir, conhecer mais sobre os nossos processos. Tem diversos vídeos, tem diversas fotos que eles contam e mostram toda a nossa trajetória ao longo desses 15 anos de vida e que vocês também assistam aos nossos espetáculos, principalmente neste ano, para que vocês possam conhecer esse novo espetáculo da quadrilogia, para quem já acompanhou os outros espetáculos, para continuar entendendo esse processo de pesquisa, onde a gente está caminhando, e também, para aqueles que não assistiram, conhecer um dos espetáculos que a gente vai construir esse ano. Eu gostaria de também dizer, assim, eu, enquanto diretor teatral, contar, na verdade, essa experiência, essas diferenças de se estar dirigindo um espetáculo de teatro e depois estar caminhando e dirigir um espetáculo de circo-teatro. As dificuldades. A gente vem ali de toda a nossa experiência dentro da linguagem teatral e de repente a gente se vê ali também imerso dentro de uma linguagem de circo-teatro, onde eu me vejo dentro de uma pesquisa e dentro de uma direção onde eu não tenho mais que apenas construir personagens como ator e dirigir os meus atores, mas eu tenho que também dirigir números circenses e principalmente conseguir fazer com que tudo se una de uma forma orgânica para que se crie um espetáculo único e diferenciado. Então foi um grande aprendizado para mim enquanto diretor, onde eu pude aprender as dificuldades de um diretor de circo, principalmente dos encenadores, né, dos ensaiadores antigos, onde ele dirigia o espetáculo de circo e teatro. E a dificuldade que é conseguir colocar um olhar amplo, onde você consegue englobar tudo dentro de um único espetáculo. E as maiores dificuldades são sempre as transições de cenas, onde elas consigam serem feitas de uma forma orgânica, natural e interessante, para que o público consiga apreciar o que tem que ser apreciado da melhor maneira possível.
Mas foi um aprendizado muito bacana, eu estou muito feliz por ter tido essa oportunidade e falo para todo mundo que é diretor, experiencie um pouco essa vivência dentro de outras linguagens. Isso faz com que a gente consiga sair um pouco do nosso lugar de conforto e enxergar outras possibilidades e, inclusive, outras referências de linguagem. Bom, é isso. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Obrigado.